A Hora do Ungido, com o pastor Paulo Messias. Olá, meus amados irmãos e irmãs, a quem vos cumprimento com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Paulo Messias, da Igreja Videira de Canaã, Goiânia, Goiás, Brasil, para o mundo, chamado por Deus para pregar o Evangelho da graça, para curar os enfermos, para libertar os cativos. Mas antes de orar com você, gostaria de compartilhar uma palavra de Deus. Josué e o povo dos pés molhados. Preste atenção. Tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo, porque há de acontecer que, assim que a planta dos pés dos sacerdotes que levaram a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, possui nas águas do Jordão, serão elas cortadas, a saber que vêm de cima e se amontoarão. Josué capítulo 3, verso 12 e 13. Esse texto que acabou de ouvir foi o último instante em que Israel viu de longe o local onde Deus tinha prometido dar a eles. Deus havia feito a promessa pela primeira vez a Abraão dizendo: Abraão, sai do meio da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação. Abraão acreditou e saiu com Sarai. Começou a andar como um peregrino, armando tenda, desarmando tenda, morando aqui 1 ano, 2 anos. E Deus falou para ele: as terras que você está pisando, eu te darei. Observe, ele não disse, eu já te dei, mas onde eu te darei. Ou seja, serão 2 suas no futuro. Abraão morreu. Veio o filho dele, Isaque, morou nas mesmas terras que seu pai Abraão. E Deus falou para Isaque: as terras que você está morando, eu prometi a Abraão, seu pai. Estou reiterando a promessa. Eu darei essas terras a ti. Isaque morreu muitos anos depois, e o filho de Isaque, Jacó, estava peregrinando na terra. Em Gênesis 37:1 está escrito: habitou Jacó nas terras da peregrinação do seu pai, na terra de Canaã. Gênesis 37:1. E Deus vem a Jacó e diz: as terras que você está pisando são as terras que eu vou dar para a sua descendência. A família de Jacó agora são 76 pessoas. Jacó vai para o Egito, mora no Egito e lá morre. Israel fica cativo no Egito 430 anos. Deus levanta Moisés, tira Israel do Egito e diz: vamos tomar posse das terras que eu prometi a Abraão. O povo sai do Egito, caminha pelo deserto, e quando chega à fronteira das terras da peregrinação, Moisés sobe ao monte, olha a terra e seus olhos se enchem de lágrimas. Moisés viu as terras, desceu e avisou Israel: eu subi ao monte e vi do outro lado, e vi as terras que Deus prometeu aos nossos pais. Estamos na fronteira, estamos perto de chegar lá. Então Moisés pega 12 homens e diz: vão espiar a terra. E dos 12 homens, 10 voltaram incrédulos, mas 2 voltaram crentes. Por causa da incredulidade dos espias que contaminou o povo, Israel ficava na fronteira do local da promessa. Não voltaram ao Egito, ficaram ali rodeando o monte, morando na fronteira do local da bênção. E ficaram ali 40 anos, até que morreram todos os homens de 20 anos para cima. E levantou outra geração, agora sobre a liderança de Josué. Josué prepara o povo e diz: amanhã de manhã nós vamos sair e tomar posse da terra que o Senhor prometeu aos nossos pais. O povo ficou numa alegria e passou a noite preparando o povo e dizendo: amanhã será o grande dia. Mas quando eles se levantaram na manhã do dia seguinte para deixar as terras, eles não eram deles e de tomar posse daquilo que Deus tinha prometido. O Jordão estava de ribanceira abaixo, assim como o texto diz: e quando se levantaram a arca, chegaram ao Jordão, e os pés se molharam na beira das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as ribanceiras todos os dias da cega. Josué 3,15. Da região de Israel
Esse período geralmente corresponde à colheita da cevada, que acontece na primavera, por volta de março ou abril. Na primavera, o Rio Jordão recebia o derretimento da neve do Monte Hermon, que fazia o nível da água subir significativamente, alagando as margens. E não é uma coincidência, a travessia do Jordão ocorreu durante o período da cega da cevada, que é a mesma época da Páscoa judaica. A Páscoa é celebrada no 14º dia do mês de Nissan, março, abril, exatamente na mesma época em que Jesus foi crucificado. Então, de alguma forma, o Senhor estava nos dando uma imagem da travessia para a nova aliança. Mas pela manhã, Josué parou diante do Jordão e viu que o Jordão estava cheio de forma que era impossível atravessar com crianças, velhos e animais. E Josué foi consultar a Deus e disse: temos um problema muito sério. Estamos à beira da terra da promessa. Estamos vendo a terra, mas não temos como chegar lá. Estou prestes a tomar posse da bênção, mas há um Jordão que nos separa. Eu não tenho como chegar à terra que tu me prometeste. Foi nesse momento que Deus deu a seguinte instrução: separa 12 homens e ordena aos sacerdotes que peguem a arca do concerto, a arca do Senhor de toda a terra, e marchem na frente. E há de ser que quando a planta dos pés deles tocarem as águas do Jordão, elas se partirão ao meio. Josué fala isso para os sacerdotes. Quando a planta dos pés de vocês tocarem as águas do Jordão, as águas que descerem vão embora, as águas que vierem não vão ter como passar. E assim o povo passou pela frente de Jericó e acampou do outro lado. Para que toda essa história, pastor? Para te ensinar algumas lições importantes para a nossa vida hoje, a saber, pisar na água fala de fé. Aquele era um momento decisivo na vida do povo de Israel, mas principalmente na vida de Josué, um dos sacerdotes, porque se eles ficassem olhando para a força da correnteza, eles jamais pisariam nas águas do Jordão. Eu imagino que os sacerdotes fizeram tudo por pura obediência e fé, porque do ponto de vista natural era loucura. Não tinha a mínima possibilidade deles atravessarem o Jordão a pé. Mas era hora do povo sair da teoria para a prática. Era hora do povo crer, porque se eles entrassem nas águas e nada acontecesse, todo mundo iria morrer. Por que Deus não abriu primeiro o Jordão para dar segurança ao povo e depois ordenou para o povo passar? Porque Deus só age a partir da fé. Naquela equação divina, primeiro os pés dos sacerdotes deveriam ser batizados. Depois, o milagre aconteceria. Hebreus 11:6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Nós temos que viver uma vida de fé. Fé é crer antes de acontecer. Crer depois é apenas uma constatação. Essa é a chave da nova aliança. Fé. Toda a nossa vida cristã tem que ser baseada em fé. Sem fé você não abre célula. Sem fé você não lidera. Sem fé você não empreende. Sem fé você não consegue fazer um curso até o final. Sem fé você não multiplica. Você precisa de fé para liderar. Você precisa de fé para entregar os seus dízimos. Você precisa de fé para ofertar. Você precisa de fé também para se batizar. Foi o próprio Jesus quem falou: quem crer e for batizado será salvo. Veja a condição primordial para ser batizado: é ter fé, é crer de todo o coração. Muita gente tem atitude de incredulidade em relação ao batismo. E se eu me batizar e depois não conseguir ficar firme? Quando a dúvida entra em cena, Deus para de agir. Não é uma consciência no início do seu ministério. Jesus também pisou na água quando desceu o Jordão para ser batizado por João Batista. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Mateus capítulo 3, verso 13. Jesus não apenas ordenou o batismo, como ele mesmo foi batizado. Ele também desceu as águas do Jordão. Ele também pisou na água. O batismo é, antes de tudo, um ato de fé. Fé é que você foi salvo. Fé é que você é nova criatura.
Fé que você mudou de vida. Fé que você não vai mais retroceder. Pisar na água fala de posicionamento. A Bíblia nos revela em João 13 que na última ceia, Jesus lavou os pés de cada um dos seus discípulos. Durante a ceia, já tendo o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo esse que o Pai tudo confiara em suas mãos, e quando viera de Deus, voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar com uma toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, Simão Pedro e disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu Jesus: o que eu faço não sabes agora, compreenderá depois. Disse Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. João capítulo 13, verso 2 a 8. Observe que quando chegou a vez de Pedro, ele não queria deixar que Jesus lavasse os seus pés. Mas Jesus disse: se eu não te lavar os pés, não tem parte comigo. Portanto, quando os sacerdotes tocaram os pés, era o prenúncio do futuro. Era o prenúncio de Cristo dizendo: o meu povo será conhecido como o povo dos pés lavados. Quando Jesus falou para Pedro que se não lavasse os pés de Pedro, não teria parte com ele, naquele momento, Pedro queria que Jesus banhasse ele completamente. Então foi um momento de posicionamento. Um a um, cada discípulo foi sendo posicionado por Jesus. Lavou os pés, tem parte comigo. Não lavou os pés, não tem parte comigo. Quem não molha os pés, não tem parte comigo. Estava Jesus lavando os pés dos seus discípulos e dizendo: eu vim declarar que do menor até o maior, que todos fazem parte do povo dos pés lavados. A lavagem dos pés está indiretamente ligada à nova aliança, porque foi uma obra realizada pelo Senhor Jesus. De fato, nenhum discípulo tinha condições de lavar os próprios pés, ou mesmo dos pés dos seus pares, porque somente o Senhor Jesus está habilitado a purificar os nossos pecados, através do poder da sua morte e ressurreição. Por outro lado, a lavagem dos pés também fala da nossa identificação com o Senhor. É nesse sentido, podemos dizer que muitos querem andar com Jesus, mas têm vergonha de se identificarem publicamente com Ele. E para esse, o próprio Jesus adverte: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu também confessarei diante do meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também negarei diante do meu Pai, que está nos céus. Mateus capítulo 10, verso 32 e 33. É tempo de posicionamento. Muitas coisas não acontecem na sua vida porque você está esperando o Jordão se abrir. Mas Deus está esperando você pisar na água para abrir o Jordão. Não é impressionante o fato de que, no início do Evangelho, muitas pessoas estavam envolvidas no batismo e duas pessoas batizavam? No mesmo tempo, João e Jesus batizavam. Depois disso, Jesus e os discípulos foram para a região da Judéia e ficou com eles algum tempo, e ali batizavam as pessoas. João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque ali havia muita água. João capítulo 3, versos 22 e 23. E por que eles batizavam? Primeiro, porque tinha muita água. O batismo não podia ser com pouca água. João começou batizando no Rio Jordão. Depois mudou de lugar para Enor, em Salim. Começou a batizar porque havia ali muitas águas. Então, para se batizar, tem que ter muitas águas. Porque tanto no Jordão, tanto João quanto Jesus estavam posicionando o povo. Havia uma multidão seguindo Jesus, um povo que queria ver as curas, os milagres, mas Jesus se dirigiu ao rio e convocou os que criam a ser batizados. Não dá para andar com Jesus sem jamais se posicionar. Eu quero dizer para você que pisar no Jordão fala de posicionamento. Chegou a hora de ver quem é quem. E a sua hora também de se posicionar. Posicione-se na sua liderança.
Posicione-se pelo reino de Deus, posicione-se pela obra de Deus, posicione-se pela sua fidelidade. Rompa com essa mentalidade de infidelidade. Posicione-se pela igreja, posicione pelo seu batismo. Nós somos da fé. Por isso, todos os anos, com a expressão da nossa fé, nós pisamos nas águas do batismo para batizar aqueles que creem. E os que creem pisam na água para serem batizados mediante a sua fé. Pisar na água fala de conquista. Talvez alguém pergunte: o que eu tenho a ver com a passagem do Jordão? As conquistas em nossa vida hoje? Muita coisa. E mais ou menos assim, a bênção está logo do outro lado, alguns passos de você. Tudo que separa de você é a sua conquista e o Jordão. De um lado você tem a correnteza do Jordão descendo a ribanceira abaixo. Do outro lado você tem a promessa de Deus. Coloca o pé na água que eu vou fazer um milagre. É nessa hora que precisamos decidir, vamos avançar ou não. É nessa hora que vamos decidir se tomamos posse da terra, da promessa e entramos na conquista ou ficamos paralisados pelo medo. É que o Senhor está ensinando que seu povo conquista um povo de pés molhados. É o povo que ousa pisar na água. Você sabia que tem muita gente que vai na praia e fica só na areia? Nem pisar na água pisa. E isso não é um problema. Mas quando alguém espiritualmente falando que tem os pés secos, isso é terrível. Porque ter os pés secos não conquista, não tomam posse da bênção. Tem coisas que na nossa vida nós só vamos conquistar quando colocarmos o pé na água. Quantas conquistas em sua vida ainda não aconteceram porque tem um Jordão que separa você daquilo que Deus prometeu. E hoje é dia de você cruzar o seu Jordão e tomar posse de Deus em sua vida. Você precisa ousar passar para o outro lado. A primeira coisa que o povo fez quando saiu do Egito foi passar pelo Mar Vermelho. E atravessar o Mar Vermelho aponta para o batismo. Tendo sido todos batizados assim na nuvem como no mar. 1 Coríntios capítulo 10, verso 2. Agora, 40 anos depois, quando o povo está diante da terra prometida, antes de entrar na posse, Deus ordena que os pés dos sacerdotes sejam batizados no Jordão. Deus manda falar para você que é chegada a hora de molhar os pés para tomar posse daquilo que é seu. Você precisa vencer o Jordão. Jordão são as águas contrárias que vêm nos intimidar, mas o povo de Deus ousou pisar na água e as águas se dividiram. Chegou a sua hora. Se você não pisar agora, você não vai mais pisar. Para muitos, pisar no Jordão é romper com os limites da vida, mas para outros é literalmente descer as águas do batismo para selar essa aliança de conquista com Deus. Molhar os pés é, acima de tudo, confiar no Senhor. Pare de viver numa eterna gangorra espiritual. Mostre para o Senhor que você faz parte do povo dos pés molhados, que você está entre aqueles que nasceram para vencer obstáculos. O povo dos pés molhados é um povo que crê, um povo que conquista, um povo que se posiciona. Talvez você está ouvindo essa mensagem e precise tomar uma atitude de fé, de posicionamento, de ousadia, ou para o batismo ou para o propósito de Deus na sua vida. Mostra para Deus que você faz parte do povo dos pés molhados, que se posiciona, que acredita e que conquista. Aleluia, Pai. Eu oro por todos os irmãos que estão ouvindo essa mensagem. Que o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração, que eles possam tomar uma decisão na sua vida, que eles possam acreditar, que eles possam conquistar aquilo que o Senhor tem para nós. Eu os abençoo, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meus amados irmãos e irmãs, você que foi abençoado com essa mensagem, comente aí no nosso canal, nos ajude a divulgar para que mais pessoas se tornem povo do pés molhados, sejam conquistadores, sejam vencedores. Se você foi abençoado e deseja ser um financiador do nosso ministério, aí tem o número do Pix que você pode fazer uma oferta generosa, nos ajudando a pregar a palavra, nos ajudando a levar pessoas para o encontro. Faça um Pix, seja ofertante, seja um semeador e tenha uma colheita sobrenatural.
eu tenho certeza que ao fazer a sua semeadura, você vai ter uma colheita, não do mesmo jeito, não da mesma maneira, que Deus vai multiplicar a sua semente e a sua colheita será muito grande. Eu te abençoo em nome de Jesus. Amém, amém e amém.